A chuva caía torrencial sobre as ruas empedradas de Lisboa, como se o céu estivesse chorando pela injustiça que se desenrolava na casa antiga da família Silva. Aos 16 anos, Ana confrontou seus pais com a verdade que ardia em seu peito. Ela amava Sofia, sua melhor amiga da escola. O pai, um homem rígido e conservador, ergueu a voz como um trovão, chamando-a de desgraça, enquanto a mãe, com lágrimas nos olhos, virou o rosto, murmurando que aquilo era um pecado imperdoável. Ana sentiu o mundo desabar. Expulsa de casa naquela mesma noite, com apenas uma mochila nas costas, ela vagou pelas ruas frias, o coração partido em pedaços. Como sobreviveria uma adolescente sozinha em uma cidade que, apesar de progressista em alguns bairros, ainda carregava o peso de tradições católicas arraigadas? Mas Ana não se rendeu. Encontrou abrigo em um centro de apoio para jovens LGBT, onde aprendeu que sua identidade não era uma maldição, mas uma parte essencial de quem era. Nos dias seguintes, a dor da rejeição se misturava com uma raiva surda. Seus pais, que sempre pregavam valores familiares, a abandonaram sem hesitar. O irmão mais velho, Miguel, que ela admirava, ficou em silêncio, escolhendo o lado da família em vez de defendê-la. Ana jurou para si mesma que provaria que eles estavam errados. Ela se matriculou em uma escola noturna, trabalhando durante o dia em um café para pagar as contas. Cada xícara de café servida era um passo para longe da dependência emocional que a família lhe impusera. Sofia, a garota que desencadeou tudo, tentou ajudá-la, mas o medo a paralisou. Seus próprios pais eram ainda mais rigorosos e ela optou por se afastar, deixando Ana ainda mais isolada. Aquela traição inicial moldou Ana, ela aprendeu a não confiar facilmente. Com o tempo, encontrou forças em uma comunidade online de lésbicas portuguesas, trocando histórias de superação. Uma mentora, Clara, uma mulher de 40 anos que passou por algo similar, a incentivou a estudar programação, um campo em ascensão. Ana mergulhou nos estudos com uma determinação feroz. Noites em claro, codificando linhas intermináveis, enquanto o eco das palavras do pai ressoava em sua mente. Você é uma vergonha para nós. Cada erro no código era uma metáfora para suas falhas percebidas, mas cada sucesso a fortalecia. Aos 18 anos, ela conseguiu uma bolsa para a universidade, mudando-se para o Porto, onde o ar salgado do mar a lembrava de que a vida podia ser vasta e livre. Lá, ela conheceu Rita, uma estudante de artes plásticas, com olhos castanhos profundos e um sorriso que iluminava os dias cinzentos. Rita era aberta sobre sua sexualidade, vinda de uma família liberal do Norte. Elas se aproximaram devagar, em conversas sobre arte e identidade, até que um beijo roubado sob as luzes do Douro selou seu romance. Pela primeira vez, Ana sentiu que pertencia a alguém sem medo de julgamento. Mas o passado não a deixava em paz. Cartas da mãe chegavam esporadicamente, cheias de arrependimento velado, mas sem uma admissão real de erro. Volte para casa, Ana. A família sente sua falta. Ela as ignorava, focando em construir sua vida. Com Rita, elas enfrentaram olhares preconceituosos na rua, mas o amor as unia. Ana se formou com honras, conseguindo um emprego em uma startup de tecnologia em Lisboa. O salário inicial era modesto, mas o potencial era enorme. À medida que os anos passavam, Ana subia na carreira. Aos 25, ela era gerente de projetos, liderando equipes em inovações digitais. Rita, agora sua parceira oficial, a apoiava incondicionalmente. Elas compraram um apartamento pequeno em Alfama, com vista para o Tejo, simbolizando sua independência conquistada. No entanto, o sucesso trazia um vazio. A família que a rejeitara agora começava a se aproximar, não por amor, mas por necessidade. Uma ligação inesperada do irmão Miguel mudou tudo. Ana, precisamos de você. O pai está doente e as dívidas estão se acumulando. Ela hesitou, o coração dividido entre o rancor e o dever filial. Rita aconselhou a pensar bem, mas Ana, sempre que carregava o peso das decisões difíceis, decidiu ajudar financeiramente, sem voltar para casa. Era o começo de uma armadilha emocional que ela não via vindo. Cada transferência bancária era um pedaço de sua alma vendido. Os pais, outrora orgulhosos, agora dependiam dela como um caixa eletrónico, sem nunca reconhecer o erro passado.
Ana se via presa em um ciclo de culpa e raiva, questionando se valia a pena perdoar quem a ferira tão profundamente. Rita notava a mudança nela, o estresse acumulado, mas Ana insistia que era o certo fazer. Mal sabia ela que essa escolha abriria portas para mais traições. Os dias em Lisboa se tornavam cada vez mais pesados para Ana. Com 28 anos, ela havia ascendido a diretora de inovação em uma grande empresa de tech, ganhando prémios por seus projetos. Mas o sucesso profissional contrastava com o caos familiar. As ligações de Miguel se multiplicavam. Ana, o tratamento do pai é caro. Pode nos ajudar mais uma vez? Ela enviava o dinheiro, mas cada vez com mais relutância, sentindo que estava sendo usada. Rita, sempre perceptiva, confrontou-a uma noite após o jantar. Estás a pagar pelo erro deles, Ana? Eles te expulsaram e agora voltam como se nada tivesse acontecido? Ana defendeu-se, argumentando que o sangue era mais espesso que a água, mas no fundo sabia que Rita tinha razão. A pressão familiar reacendia velhas inseguranças, fazendo-a duvidar de sua identidade novamente. Em uma sociedade portuguesa ainda dividida entre tradição e modernidade, Ana se sentia como uma ponte frágil entre dois mundos. Uma visita inesperada da mãe, Dona Maria, intensificou o drama. Ela apareceu no apartamento, com olhos envelhecidos e um rosário na mão. Filha, perdoa-nos. O pai está arrependido. Mas as palavras soavam vazias, sem menção à orientação sexual de Ana. Dona Maria pediu mais dinheiro para as contas médicas e Ana, em um momento de fraqueza, cedeu. Rita assistia em silêncio, mas depois explodiu. Eles não te aceitam, só o teu dinheiro. O conflito com Rita escalou. Elas brigavam com frequência, Rita acusando Ana de priorizar a família tóxica sobre seu relacionamento. Ana, por sua vez, via nisso um eco da rejeição inicial, defendendo que precisava fechar o ciclo. Mas uma descoberta chocante veio à tona. Fuçando em e-mails antigos, Ana encontrou mensagens de Miguel para amigos, zombando dela como a lésbica rica que paga as contas. A traição do irmão a atingiu como uma facada. Decidida a confrontar, Ana viajou para a casa da família em Sintra. O reencontro foi tenso. O pai, fraco na cama, murmurou um pedido de perdão, mas insistiu que sua escolha era errada. Deus pode te curar, Ana. As palavras reacenderam a fúria. Ela exigiu respeito, mas Miguel interveio, defendendo os pais e acusando-a de egoísmo. Você fugiu e nos deixou sozinhos, gritou ele, ignorando que fora expulsa. Ana saiu dali abalada, mas com uma resolução: cortaria os laços financeiros. No entanto, o destino conspirou contra. Rita, cansada das brigas, propôs uma pausa no relacionamento. Preciso de espaço, Ana. Estás obcecada com eles. Sozinha novamente, Ana mergulhou no trabalho, mas o estresse a levou a um colapso emocional. Em uma terapia que começou a frequentar, ela explorava as camadas de trauma. A rejeição aos 16 moldar a sua autoestima, fazendo-a buscar validação em ajudar os algozes. Enquanto isso, a sociedade portuguesa evoluía. Manifestações pelo orgulho LGBT enchiam as ruas de Lisboa e Ana participava anonimamente, sentindo uma conexão com estranhos que entendiam sua dor. Uma nova amiga, Inês, uma ativista, a incentivou a compartilhar sua história. Tua voz pode mudar mentes. Mas Ana hesitava, temendo mais exposição. O clímax familiar veio quando o pai piorou. Miguel ligou em pânico, ele precisa de cirurgia urgente. São milhares de euros. Ana recusou inicialmente, mas a mãe suplicou, apelando para o senso de família. Dividida, ela pagou metade, exigindo uma conversa honesta. No hospital, o pai admitiu parcial culpa. Eu errei, mas a igreja diz. Ana interrompeu, declarando que não mudaria por ninguém. Foi um momento de catarse, mas Miguel, ciumento do sucesso dela, sussurrou para a mãe que Ana era manipuladora. De volta ao Porto temporariamente para um projeto, Ana refletia sobre as escolhas. Rita voltou, mas o relacionamento estava fragilizado. Elas decidiram morar separadas por um tempo, testando o amor.
Ana percebia que o preço de reconciliação familiar era alto, sua sanidade mental. Mas uma reviravolta veio, descobriu que Miguel usara parte do dinheiro para seus próprios luxos, não para o pai. A raiva a consumiu, levando a uma confrontação explosiva. A confrontação com Miguel ocorreu em um café neutro em Lisboa, sob o sol poente que tingia o Tejo de laranja. Ana, com voz firme, apresentou evidências, extratos bancários mostrando transferências para contas pessoais dele. Você me usou, Miguel, como um caixa eletrónico. Ele negou no início, mas sob pressão admitiu, a família precisava e você tem tanto. A justificativa soava como uma traição profunda e quando a rejeição inicial. Ana sentiu uma mistura de alívio e dor. Cortou todo contato, bloqueando números e ignorando e-mails. O pai, recuperando-se da cirurgia, enviou uma carta manuscrita. Perdoe seu irmão. Somos família. Mas Ana viu nisso uma manipulação clássica, priorizando a unidade sobre a justiça. Rita, ao saber, apoiou-a. Finalmente, está escolhendo a ti mesma. Elas reataram, mais fortes, decidindo casar em uma cerimônia civil discreta. O casamento, aos 30 anos, foi um marco. Amigos da comunidade LGBT compareceram, celebrando o amor delas em um jardim em Belém. Mas a ausência da família pesava como uma sombra. Ana enviou convites, mas ninguém apareceu. Em vez disso, uma mensagem de Dona Maria: não podemos aprovar isso. A rejeição renovada fortaleceu, provando que sua felicidade não dependia deles. Profissionalmente, Ana fundou sua própria startup, focada em apps de apoio psicológico para jovens LGBT. O sucesso veio rápido, com investimentos e prêmios. Mas o preço era o isolamento familiar total. Em entrevistas, ela falava anonimamente sobre sua jornada, inspirando outros. Inês, a ativista, a convenceu a publicar um livro de memórias, Sombras de uma Identidade, que se tornou best-seller em Portugal. O livro expôs as dinâmicas familiares tóxicas, gerando debates na mídia. Conservadores a criticaram como ingrata, enquanto progressistas a aplaudiam. Uma aparição em um talk show a colocou frente a um debatedor católico, que argumentava que a homossexualidade era uma escolha pecaminosa. Ana rebateu com lógica: é quem eu sou, não o que escolho. E vocês escolheram-me rejeitar. O confronto viralizou, aumentando sua visibilidade. Mas fama trouxe complicações. Miguel, vendo o sucesso, processou-a por difamação, alegando que o livro difamava. O julgamento em tribunal de Lisboa foi tenso, com testemunhas familiares pintando Ana como rebelde. Seu advogado, uma lésbica experiente, desmontou as acusações, provando as transferências indevidas. Ana venceu, mas o processo drenou emocionalmente e financeiramente. Rita apoiou durante o calvário, mas o stress testou o casamento. Brigas sobre prioridades surgiram, Ana obcecada com a justiça, Rita querendo paz. Uma noite, Rita confessou: sinto que perco você para o passado. Ana prometeu mudar, mas uma oferta de trabalho em Berlim as dividiu. Rita queria ficar em Portugal, Ana via nisso uma chance de recomeço. A decisão foi agonizante. Aceitar significava deixar Rita? Recusar era sacrificar a carreira? Ana optou por recusar, priorizando o amor. Mas Miguel, amargo pela derrota, espalhou rumores online, chamando-a de hipócrita. A comunidade LGBT defendeu, mas o dano à reputação a fez questionar se valer a pena expor tudo. Com o tempo, Ana encontrou equilíbrio. Sua startup cresceu, ajudando milhares. Uma reconciliação parcial com a mãe veio. Dona Maria, viúva agora, ligou pedindo perdão genuíno. Eu errei, Ana. Aceito você como é. Elas se encontraram, chorando abraçadas, mas Miguel permaneceu distante. Ana pagou o preço, anos de terapia para curar feridas. A reconciliação com Dona Maria foi frágil, como um vaso rachado. Elas se viam esporadicamente, conversando sobre o passado. Eu tinha medo do que os vizinhos diriam, admitiu a mãe. Ana perdoou, mas não esqueceu. O perdão veio com condições, respeito total à sua vida com Rita.
Dona Maria aceitou, até participando de um jantar em casa delas, um passo simbólico em uma sociedade ainda conservadora. Mas Miguel continuou como uma espinha na carne. Ele perdeu o emprego, afundando em dívidas, e tentou se aproximar novamente, pedindo dinheiro. Ana recusou, dizendo: aprenda com seus erros, como eu aprendi. Ele reagiu com fúria, ameaçando mais ações legais. Rita, protetora, contratou segurança online para monitorar calúnias. A vida de Ana, aos 35, era um equilíbrio delicado. Sua startup expandiu para a Espanha e ela viajava frequentemente, deixando Rita em Lisboa. A distância gerou desconfiança. Rita suspeitava de uma colega de Ana, uma espanhola charmosa chamada Helena. Vocês passam muito tempo juntas, acusou. Ana negou, mas a semente da dúvida foi plantada, e quando traições passadas. Uma viagem a Madrid escalou o conflito. Helena confessou atração por Ana, mas ela rejeitou, fiel a Rita. No entanto, uma foto inocente viralizou, distorcida por Miguel em redes sociais. Veja a hipócrita traindo esposa. Rita, ferida, pediu divórcio. Ana voou de volta, suplicando: é mentira. Ele está nos destruindo. Elas brigaram feio, Rita saindo de casa. Sozinha, Ana confrontou Miguel pela última vez, em Sintra. Por quê? O que eu te fiz? Ele cuspiu: você sempre foi a favorita, mesmo sendo anormal. Agora é rica e nos ignora. A revelação de ciúmes profundos a chocou. Ana o deserdou emocionalmente, cortando laços definitivos. A terapia ajudou a Ana a reconstruir. Ela reconquistou Rita com provas e paciência, mas o casamento nunca foi o mesmo. Elas adotaram uma criança, uma menina órfã, simbolizando o novo começo. Mas a sociedade questionava: duas mães? Isso é certo? Ana lutava contra preconceitos, defendendo sua família. Um escândalo maior veio. Um político conservador usou a história de Ana em campanha contra direitos LGBT, citando-a como exemplo de destruição familiar. Ana rebateu em um artigo no Público, expondo hipocrisias. O debate nacional intensificou, com petições e protestos. Ela pagou o preço, ameaças anônimas, forçando-a a se mudar. Com Rita, elas fortaleceram o laço, mas o trauma acumulou. Rita desenvolveu ansiedade, culpando o passado de Ana. Se não fosse sua família. Ana se sentia culpada, questionando se sua luta valer as feridas impostas aos amados. Aos 40 anos, Ana olhava para trás com uma mistura de orgulho e arrependimento. Sua startup era uma referência europeia, salvando vidas de jovens LGBT. A filha, Sofia, em homenagem à primeira amor, crescia feliz, alheia aos tormentos passados. Rita e ela superaram as crises, renovando votos em uma praia algarvia, sob o sol dourado. Dona Maria, idosa, morava com elas agora, aceitando plenamente. Você me ensinou a amar sem condições, disse ela uma vez. Miguel, porém, desaparecera, vivendo uma vida amarga em Espanha. Ana tentou contato uma vez, mas ele recusou, pagando o preço de sua teimosia. A jornada de Ana inspirou um filme documental, Preço da Verdade, que ganhou prémios em Cannes. Nele, ela narrava as escolhas: rejeitar a família ou se submeter? Perdoar ou vingar? O filme gerou debates acalorados, questionando normas sociais portuguesas. Mas o custo pessoal foi imenso: anos de insomnia, relacionamentos tensionados, saúde mental abalada. Ana se perguntava se mudaria algo. A liberdade tem um preço, refletia ela em palestras. No fim, Ana encontrou paz em uma vida simples, com Rita e Sofia. Elas viajavam pelo Alentejo, rindo das pequenas coisas. O passado, uma cicatriz, a tornara mais forte. Perdoar uma família que te rejeita por quem você é, mesmo que eles precisem de você depois, é um ato de força ou de fraqueza?